E aí, galerinha que nos assiste, tudo bem, tudo certo? Pois bem. Cá estamos nós de novo e dessa vez para falar de uma série que estreou recentemente e que com certeza você já ouviu falar. Pois é, e se você não ouviu falar dela, por favor, saia desse vídeo e não fique sabendo que série é essa que a gente vai falar. Porque ela pode acabar com a sua vida. You haven't the faintest idea. A gente veio falar hoje de Desventuras em Série. Uma série lançada pelo Netflix, produzida por eles, com uma primeira temporada de 8 episódios e com segunda temporada já confirmada e terceira em pensamentos. É uma série constituída com 2 episódios para cada livro, da qual ela foi baseada. Ela é uma série baseada em 13 livros, o que é legal porque consegue desmiuçar bem a história de todos os livros. A série conta com a participação do Neil Patrick Harris. Isso, pra quem não conhece, eu acho impossível, ele é o cara legendário. E pra quem mesmo assim não conhece, ele abriu o Oscar em 2015, se eu não me engano. Que acho que pra mim foi uma das melhores aberturas do Oscar, porque ele é sensacional. Ele é um ator, assim, de peso. Ele é sensacional demais. E ele veio na série mostrando todo esse dom que Deus deu a ele, todo o talento que ele buscou ao longo da sua carreira. Não só representando um personagem, mas tendo que fazer vários personagens dentro desse personagem. Isso, porque ele representa o Conde Olaf. Villain! Wretch! Horrible. Awful. Pra quem não sabe quem é o Conde Olaf, é um ator fajuto. Fajuto, um péssimo ator, inclusive. Onde na série ele consegue enganar todos os adultos, menos as crianças, que conseguem desvendar todos os seus disfarces. E é legal, eu vi na verdade uma entrevista que o Neil deu pro Jovem Nerd. Uma entrevista muito boa, inclusive. Se vocês não assistiram, entra lá no canal do Jovem Nerd. Se você não conhece, eu não sei como você não conhece o Jovem Nerd, mas enfim, acho que eu vou deixar o link do vídeo do Jovem Nerd que tem essa entrevista, ela é muito boa. E lá, o Jovem Nerd pergunta a respeito dos personagens do Conde Olaf, e ele fala justamente que foi uma coisa muito difícil de se fazer, porque o Conde Olaf é um ator fajuto, é um ator ruim, então ele tinha que fazer aquele personagem que o Conde Olaf estava fazendo muito bem, mas ele tinha que fazer personagens ruins sendo o Conde Olaf. Porque o Conde Olaf é um ator ruim, então era ele representando o Conde Olaf que estava representando o Stefano, por exemplo. E ele tinha que fazer o cara representando o mal, mas ele não representa mal, então era meio que Foi um grande conflito. Isso, um grande conflito de ideias. Na mente do Neil Patrick Harris. Mas ele conseguiu fazer muito bem. Sim, foi muito legal. Excelente. E inclusive é bom falar que ele é destaque na série, mas ele como atuação, como ser Neil Patrick Harris, e não como Conde Olaf, como história Conde Olaf. Já que não é o Conde Olaf que leva a história. Isso. A história é sobre as 3 crianças Baudelaire, que acabam virando órfãos logo no começo da série. E então a história é eles passando de lar em lar, de parentes próximos, e o Conde Olaf tentando roubar a fortuna deles. Isso, é justamente desventuras em série. São várias desventuras na vida dessas crianças. E a história deles é o foco, a história deles é o destaque, né? Não a história do Conde Olaf. O Conde Olaf, ele é um personagem de destaque, mas não uma história de destaque. O que é muito legal porque difere bastante do filme de 2004 com o Jim Carrey, do qual o filme era muito focado no Jim Carrey. E aí, consequentemente, era muito focado na história do Conde Olaf. E as crianças meio que foram deixadas de lado. Apesar da grande atuação do Neil, as 3 crianças que compõem a parte principal da série não são grandes atores, como nós vimos que a Netflix conseguiu com Stranger Things, trazendo crianças espetaculares. As crianças não são ruins, não é isso que a gente tá dizendo. São muito boas. Elas são boas, elas são uniformes na hora de serem irmãos e tal. Elas se encaixaram muito bem. Os 2 mais velhos, né? Porque vamos combinar que a Sunny, que é o bebezinho, tá ali só pra ser fofa e... Mas ela consegue ser muito fofa. Ela é uma gracinha. E apesar de todo o CGI que é posto no personagem, porque... Tanto da questão da necessidade de ter a criança numa certa pose, isso é tão difícil de conseguir essas cenas. Pra um neném, né? Pra um neném, eles tiveram que usar de muito CGI. Algumas horas ficou muito feio, porque ficou muito forte, muito forçado. Muito destacado. Já em outras horas, ficou super orgânico, você nem sente que é CGI. E, em compensação também, tem momentos que você percebe que é pura espontaneidade da criança e que eles conseguem usar com uma leveza e
conseguem encaixar com uma perfeição que você fica, caramba, como eles conseguiram fazer isso? Não só o CGI na criança, mas o CGI na série de uma forma geral. Você consegue enxergar muito bem. Eu acredito que seja uma questão natural da série, pra te informar, te mostrar como a série é construída. Toda a parte colorida e cinza da série, que ela tem esses dois tons pra, de certa forma, mostrar a esperança das crianças no futuro, numa próxima família, num próximo momento da série, e de mostrar a desventura. Todo momento há essa brincadeira de cor e de cenário forçado, mas no cenário eu já acredito que seja uma coisa proposital pra você entrar e sentir o clima junto com as crianças. Porque é uma história meio caricata, né? Sim. É meio que impossível tanta desgraça acontecer na vida de 3 pessoinhas. Então a gente acredita que seja uma história caricata. Nós não somos leitores da série, isso é importante dizer, porque a gente conseguiu gostar muito dessa série sem ser fã da série de livros. Gostar e entender do que se trata. Isso, e a gente inclusive quer comprar os livros agora, porque a gente quer ler, mas a gente acredita que os livros tratem essa história de uma forma mais caricata, e por isso talvez o CGI tenha sido tão caricato, né? Eles tão perceptivos. A construção da série em relação à narrativa é muito interessante, é muito diferente, única, muito perspicaz. Ela conta com um narrador personagem, e um narrador, assim, bem constante. Ele não narra uma introdução e depois narra uma saída de episódio. Ele tá a todo momento e tá ali organicamente, como a gente sempre fala. Porque ele é um personagem, não um personagem que... Os personagens principais ali, os personagens que estão naquele momento da história, estão em contato com ele, mas ele é um personagem que você sabe que ele existe ali, você entende que ele existe. O pseudônimo Lemony Snicket, né, que escreve os livros, é ele quem narra. E é legal porque toda vez que ele vem narrar alguma coisa, toda vez que ele entra, se ele entra no meio de uma atuação, no meio de uma cena, a cena continua atrás, mas ela dá meio que uma congelada, mas sem dar uma congelada. O ator continua, sei lá, coçando a cabeça, ou então bota uma mão assim pra pensar. Ele entra naquele monólogo dele, né, falando com a gente, quebrando a quarta parede, que na verdade eu acho que nessa série não existe, pra dizer que nem existe quarta parede. Porque é só pra você, cara, diretamente, não existe nada que não seja pra você, assim, mentira, tem, mas o direcionamento da série é pra você mesmo, assim, ele quer contar aquilo pra você e quase não existe quarta parede na série inteira. É muito curioso que a maioria das vezes onde ele aparece narrando é o momento feliz das crianças, e logo depois do monólogo dele, muitas coisas ruins acontecem com as crianças, enfim. E é legal que a todo momento ele vem e entra na história pra te contar alguma coisa, pra te situar, pra te explicar, porque é muito legal, porque os livros são livros infantis, então eu acredito que nos livros, inclusive, tenha muita explicação, porque são crianças que estão lendo, utilizam-se de vocabulário rebuscado, frases de não fácil entendimento pra criança, e o cara vem te explicar, o Lemony vem te explicar, e na série ele faz a mesma coisa, né? Não só ele, como vários personagens explicam frases, palavras pras crianças e pros leitores, pros É uma brincadeira também da gente sempre achar que as crianças não sabem daquilo que a gente tá falando. E toda vez que um adulto usa uma palavra mais rebuscada e explica na mesma hora, por impulso, o que significa, as crianças retrucam na mesma hora. Nós sabemos o que significa. Perished means killed. We know what perished means. Porém, eu, como não fã dos livros, não recomendo que você assista a série toda de uma vez. Eu também não recomendo, tá? São 8 episódios de aproximadamente 40 minutos ou mais. Alguns têm 60, 50. Tem um episódio de 1h40. Sim. Então, assim, não é que seja uma série ruim. Jamais. É uma série excelente, a gente gostou muito. Porém, é uma série que você tem que digerir aos poucos, por ser uma série muito intensa, muito triste, de certa forma, apesar de todo o alívio cômico não é suficiente pra te distrair, pra te aliviar de tudo que as crianças passam. Então, assim, a gente recomenda que, se você ainda não assistiu, que eu acho bem difícil, se você for assistir, assista de 2 em 2 episódios, ou de 1 em 1 episódio. Demora um pouco mais, aprecie um pouco mais. A gente acredita que dessa forma você vai curtir muito mais o processo, curtir muito mais a história. De fato, é uma série boa, é uma série que no seu dia de lançamento, em poucas horas, já tinha 4,5 estrelas no Netflix de aprovação. Então é realmente uma coisa que vale a pena você assistir. Então, assim, fica aqui a nossa dica. É uma série muito boa. Assista aos poucos pra você aproveitar melhor.
melhor. E esteja avisado de que se você não tem um coração forte, se você é uma pessoa que se emociona com muita facilidade, não assista Desventuras em Série, porque você vai desgraçar a sua vida, assim como nós fizemos, como muitas pessoas fizeram e como Netflix fez em querer fazer essa série. Eu acho que o que mais desgraçou a minha vida é a expectativa de uma segunda temporada que com certeza só vai sair no ano que vem. Exatamente. So please, don't make the same mistake that Netflix has and look away before this dire tale is even filmed. And avoid the cruel whimsy and whimsical cruelty of what's to come. Acreditamos que você já tenha visto a série. Se isso de fato aconteceu, deixa nos comentários o que você achou, se você concorda com a gente, a forma como você viu a série, se viu tudo de uma vez por ser 8 episódios e uma maratona maravilhosa pra madrugada, ou se você preferiu ver aos pouquinhos, como a gente recomenda, e se você também acha que é assim que é a melhor forma. Isso, não se esquece também de dar aquele like bacana pra gente, esse like maroto, que ajuda a gente a saber se vocês estão gostando do nosso trabalho e se vocês gostaram do que a gente falou aqui. Então não esquece de dar o like. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes é muito bom você assistir o próximo vídeo da sua aba. Se duvidar, você já até fechou esse vídeo. Mas não deixa de dar o like, porque isso é importante, por favor. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra continuar recebendo notificação de vídeo. Isso, clica nesse botãozão vermelho aí pra você não perder os nossos próximos vídeos. Acompanhe a gente na rede social, onde a gente não só fala da nossa vida, mas também posta coisas sobre o canal, novidades, enfim. Isso, toda vez que você não receber notificação, muito provavelmente a gente vai estar falando na nossa rede social. Então segue lá, curte a página do canal, que vai ser bacana, vai ser legal. Acredito que seja isso. Por hoje é só. Muito obrigado por terem assistido nosso vídeo até aqui. Vocês são sensacionais, valeu mesmo. Falou. Tchau.